Um pouquinho. Ok, vamos falar de pronomes, certo? Certo. Beleza. Então, nós temos... Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. O pronome, ele é uma classe de palavras? Sim ou não? Sim. Sim. Muito bem. Pronome é uma classe de palavras. Tudo bem, Ju? Ok. Qual é a função de um pronome? Para que serve um pronome? Para substituir o substantivo para não ficar repetitivo. Muito bem, Júlia. Então, olha só, hein, gente? Um pronome... A palavra já está dizendo, né? Pronome, né? Ele substitui o nome. Pronome, para que serve? Para substituir o nome. O nome é quem, hein? Qual a classe de palavra do nome? Substantivo. Muito bem, Júlia. O pronome substitui o nome. Quem é o nome? O nome é o substantivo. Então, o pronome substitui o substantivo. Para não ficar repetitivo, como disse a Júlia, certo? Como assim não ficar repetitivo? Para não ficar repetindo no texto, tipo assim, Maria foi para a loja e Maria comprou pão, e daí a mãe de Maria falou para ela também ir no mercado, e daí Maria foi, Maria. Muito bem, muito bem. Tá. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou perguntar é: quais são os pronomes pessoais que a gente conhece? Pronomes pessoais. Eita, Caso reto professora. ou oblíquo, professora? Oi? Caso reto ou oblíquo? Muito bem, estou gostando de ver, Júlia, está estudando, hein? Parabéns. O Pronomes professor pessoais. a aula de pronome lá na escola essa semana. Ah, muito bem. Pronomes pessoais do caso reto. Quais são? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e ela. Muito bem. Aparece para mim, Alexia, Ítalo, Yasmin. Cadê o resto do pessoal? Beleza. Então, os pronomes pessoais são as pessoas do verbo. Quais são as pessoas do verbo, né? Então, olha só, gente. Pronomes... Todo mundo copiando aí no caderno agora. Pronomes pessoais, eles se dividem em dois, né? Pronome pessoal do caso reto, e pronomes pessoais do caso oblíquo. Todo mundo copiando, hein? Pronomes pessoais do caso reto. Igual a Júlia falou, são as pessoas do verbo, né? Então, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles e elas, certo? Quem é o pronome pessoal do caso reto da segunda pessoa do singular? Tu, Muito bem. Quem é o pronome pessoal do caso reto da primeira pessoa do plural? nós,
Quem é o pronome pessoal do caso reto da segunda pessoa do plural? Peraí, do plural é vós. Muito bem. Então, beleza. Então, gente, as pessoas do verbo são eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. E eu tenho 3 pessoas que estão no singular e 3 pessoas que estão no plural. As 3 pessoas do singular são eu, tu, ele e ela. Primeira, segunda e terceira pessoa, beleza? Beleza, pronto. Então, olha só, eu tenho eu, tu, ele e ela, que são primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular, beleza? E aí eu tenho nós, vós, eles e elas, que são primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Anotem aí. Então, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Beleza? Agora vamos complicar. Agora vamos complicar. Vamos ver mesmo como é que se vocês estão aprendendo. Quais são? Eu quero um espaço aqui para escrever. Vou escrever bem aqui. Quais são, então? No caso oblíquo, gente, eu tenho as pessoas? Sim. Sim. Vamos lá. Pronomes pessoais agora do caso oblíquo. Primeira pessoa do singular. Eu vou botar assim, tá, gente? Segunda pessoa do singular. Pronomes pessoais do caso oblíquo agora, tá? Todo mundo copiando. Terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Vamos lá. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Mim comigo, te contigo. Professora, O, a, lhe, se consigo. Muito bem, Júlia. Fala, Alexia. eu vou beber água, tá bom? Não demore, porque esse assunto é importante. Então, olha só. Pronome pessoal do caso oblíquo, primeira pessoa do singular. Júlia falou para a gente. Mim comigo. Ó, mim comigo. Segunda pessoa do singular. Ti, contigo. Gente, se eu escrevo assim, eu não vou contigo. Então, eu estou me referindo a qual pessoa do caso reto? No caso, a segunda pessoa. Qual é? Tu. Tu. Muito bem. Então, olha aqui, ó. O eu do caso reto é aqui, ó. Ele está na primeira pessoa do singular. O tu é aqui do caso reto. Ele está se relacionando com a segunda pessoa do singular do pronome oblíquo te, ti, contigo. Por isso que é te. Por isso que é te, ti. Por isso que começa com te. Porque vem da primeira pessoa, da segunda pessoa, que é o tu. Deu para entender, gente? Sim. Tá. Terceira pessoa do singular. O, a, lhe, se, consigo. Consigo. Muito bem. Primeira pessoa do plural, que no pronome pessoal do caso reto é o nós. Qual vai ser o pronome pessoal do caso oblíquo? Nos e conosco. Nos, conosco, sem acento, tá vendo? Nos, conosco, muito bem. Segunda pessoa do plural do pronome pessoal do caso oblíquo, qual vai ser?
vos, convosco. Sem acento. Vos convosco. Muito bem. E a terceira pessoa do plural do caso oblíquo? Os, as, lhes, se, si, consigo. Ó, muito bem, Júlia, está estudando, hein? Os, as, lhes, se, si, consigo. Muito bem. Olha só, agora, professora, para que eu aprendi tudo isso aí de pronome pessoal? Caso reto, caso oblíquo. Posso apagar? Ou ainda estão copiando? Apareçam para mim, por favor. Alexia, Maria, Ítalo, Yasmin, Giovana. Só quem não tiver com problema. Obrigada. Vamos lá. Posso apagar os pronomes Pode, pessoais do caso professora. oblíquo? Todo mundo copiou? Sim. Maravilha. Então, bora lá. Agora eu fico perguntando assim. Para que, professora, que eu aprendi esses pronomes pessoais do caso oblíquo? Então, olha só. Vou escrever um exemplo aqui. Exemplo. Pode copiar aí esse exemplo que eu vou fazer. Exemplo. Ela contou-me o ocorrido. Nessa frase, ela contou-me o ocorrido. Onde que estão os pronomes? No me. Beleza. Então, eu tenho aqui um, né? O que mais? Me. Só aí? O. O. Esse o aqui? Tem dois pronomes? Um pronome do lado do outro? Então, Peraí, tinha duas pessoas? Esse não é artigo? É artigo, não é pronome. Muito bem. Tem mais pronome? Não. Isadora está Peraí, fazendo aniversário? tenho ela. O ela, muito bem. Ela. Então, vamos lá. O ela é qual tipo de pronome? Caso reto, terceira pessoa. Pronome pessoal, muito bem, né? Pronome pessoal. Por que que chama pessoal, professora? Porque vem de pessoas, tá? Então, pronome pessoal do caso reto. Beleza. Terceira pessoa do singular. E o me é quem? O me é... Deixa eu ver. Primeira pessoa no singular do caso oblíquo. Pronome pessoal, muito bem. Do caso oblíquo, muito bem. Primeira pessoa, por quê? Porque é me. Primeira pessoa do singular. Por quê? Esse me, ele está falando de quem, hein? Tá falando de mim. De mim, muito bem. Contou para mim, né? Né? Beleza? Posso apagar? Todo Só mundo um já pouquinho. copiou? Todo mundo já copiou o exemplo? Apareçam para mim, Alexia, Maria, Ítalo e Yasmin. Ah, quem é que está de parabéns, que está fazendo aniversário? Foi. Isadora. Parabéns, Isa. Maravilha. Professora. Obrigada, Fala. Você tem quantos séculos? Quem, eu? É. Eu. Professora, a minha mãe tem 30 anos e ela tem 3 séculos. Não, ela tem 3 décadas. Ela ainda não tem nem um século, porque um século são 100 décadas. anos. Décadas.
Quando, né? Quando a professora fizer 100 anos, ela vai ter um século. Ah, e você tem quantas décadas? Eu tenho meio século. Eu não tenho Então, nenhuma década. Eu tenho 9. Eu tenho meio século. Então, quantos anos eu tenho? 50 anos. 50. 50 anos, muito bem. E quantas décadas eu tenho? 5 décadas. 5. Muito bem. Deu para entender, Alexia? Olha, eu Depois não você tenho anota nenhuma aí, década. depois faz as contas aí para mim. Então, bora, mas a aula é de português. Não tenho nenhuma agora, década. A não é de professora matemática. tem 9. Tá bom. Todo mundo já copiou o Eu tenho só exemplo? uma. Tenho 12. Tá. Todo mundo já copiou o exemplo dos pronomes pessoais? Sim. Sim? Então, bora lá, vou apagar. Voltando agora aqui. Para isso que servem os pronomes, né? Então, bora lá. Caso reto, caso oblíquo. Certo. Tá? Vamos lá. Continuando aqui. Tem umas coisas bem legais sobre pronomes. Então, olha só. Pronomes pessoais. Reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Oblíquo, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, olhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhe, se, si, consigo. Certo? Então, olha só. Vamos agora falar dos pronomes demonstrativos. Por que o nome chama pronome pessoal? Eu já falei, né? Porque vem de pessoa. E os pronomes demonstrativos, por que tem esse nome? Porque eles querem demonstrar algo. Muito bem. São pronomes que servem para nós demonstrarmos algo. Quem sabe me dizer alguns exemplos de pronomes demonstrativos? Este, esta, isto, Que mais? Muito bem. aquele, aquela, aquilo, Muito bem. essa, isto. Muito bem. Maravilha. Então, bora lá. Pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas. Viu que eu botei aqui um S? Esse S aqui eu vou arrumar para ficar melhor para vocês entenderem. Então, ele vai ser este, esta, estes, esta, certo? E isto. Esse, essa, esses, essas e isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Beleza? Então, bora lá. Vamos aprender a usar esses pronomes demonstrativos. Bora lá. Todo mundo já copiou os pronomes demonstrativos? Todo mundo copiando. Quando terminar de copiar, dá um joinha para a prof. Muito bem. Beleza. Então, vamos aprender a usar estes pronomes? Já? Posso apagar? Vamos lá, Sim. olha só. Quando é que eu escrevo este, esta? Quando é que eu vou usar esse, essa, aquele, aquela? Beleza? Então, vamos lá, ó.
Prestando bastante atenção agora aqui, que essa parte é bem importante. Está aqui o locutor. Está aqui o locutário. Certo? Então, aqui é o locutor. Professora, o aqui que é um locutário? O que você acha? Locutor seria a pessoa que fala, locutário seria a pessoa que escuta? Muito bem, garota. Isso mesmo. Muito bem. Então, olha só. Nós vamos agora aprender a usar os pronomes conforme... Não é de qualquer jeito que nós usamos os pronomes, tá? Então, o locutor é aquele que fala e o locutário é aquele que... Com quem o locutor está falando. Então, olha só, botei Escuta. Exatamente. Botei uma orelha bem grande aqui, ó. Pronto. E esse cara tá falando. Beleza? Tá. Daí eu tenho uma caneta. Bem aqui uma caneta, vamos dizer. Certo? E esta caneta está perto de quem? Do locutor. Tá. Então, ele está falando, certo? E o outro está ouvindo. E ele vai falar assim: esta caneta é minha, essa caneta é minha ou aquela caneta é minha? Como vocês acham que vai ficar? Essa ou aquela? Esta. Esta caneta é minha. Quem está falando? O locutor. E a caneta está perto de quem? O locutor também. Então, eu só posso usar este pronome. Esta. Esta caneta é minha. Por quê? Porque a caneta está perto de quem fala. Beleza? Agora a caneta vai sair da mão do locutor. E ela vai parar na mão do locutário. Bora colocar a caneta aqui. Ok? E agora? Qual pronome demonstrativo eu vou usar? O locutor que está falando. O locutor que Essa. Muito bem, Isa. Essa. Por que eu vou usar o essa? Porque está perto Porque de quem eu estou falando, com quem eu estou falando. o locutário. Isso. Muito bem, porque essa eu vou usar, a caneta é do locutor, mas está perto do locutário. Então, ele vai dizer assim, ei, essa caneta aí é minha. E o pronome demonstrativo, a gente já está entendendo o que ele quer dizer, né? É um pronome que a gente faz a demonstração. Fala assim, ei, ó, essa caneta aí é minha. Beleza? Tá. Agora, vamos dizer, tira a caneta daqui. Vamos colocar essa caneta aqui. Beleza? Deixa a caneta aqui. Agora ela vai ser aquela caneta, porque não está perto nem do locutor nem do locutário. Muito bem. Aquela caneta. Muito bem. Aquela caneta é minha. Por quê? Porque está longe dos dois. Então, eu vou usar um pronome demonstrativo, aquela, porque ela está longe de um e de outro, beleza? Copiem aí. Aquela caneta é minha. Então, professora, quando é que eu vou usar o pronome demonstrativo esta e esta?
Esta é quando está perto do locutor. Essa é quando está perto do locutário. E aquela quando não está perto nem de um nem do outro. Essa quando está perto do locutário, mas quem está falando é o locutor, beleza? Beleza, tá bom. Então, posso apagar? Vocês estão entendendo? Pode. Estão entendendo, né? Então, bora lá. Outra coisa que eu queria falar. Eu usei os pronomes aqui, né? Baseado na distância que o objeto tinha, tanto do locutor quanto do locutário. Agora, eu vou escrever os pronomes baseado na posição que eles vão ocupar na frase, beleza? Então, olha só, presta atenção aqui para quando vocês forem escrever ou tiver alguma questão assim na prova, vocês não perderem a questão. Maria e João foram à escola. Gente, eu não vou repetir a palavra nem João nem Maria. Vou usar pronome, beleza? Quem está mais perto do pronome João ou Maria? Do pronome que eu ainda vou escrever na frase. Quem está mais perto? João. João. Muito bem, Júlia. Então, olha, eu vou escrever assim. Se eu quiser colocar um pronome para substituir João e Maria, e é um pronome demonstrativo, eu vou usar este para o pronome, para o substantivo que estiver mais próximo de mim. Maria e João foram à escola. Este de casaco branco e aquela de azul. Vocês entenderam essa frase, gente? Este está próximo de quem? De João. Então, eu vou escrever este. Tá dando para entender, gente? Sim. Aquela está longe. Eu usei aquela. Por que, prof, que você usou aquela? Porque a frase está acabando. A frase já está quase no fim. E a Maria foi a primeira palavra que eu escrevi. Como a frase já está quase no fim, e eu quero me referir a Maria, eu vou usar o pronome aquela, porque esta palavra está longe da Maria. Não sei se deu para vocês entenderem. Deu para entender, gente? Deu, prof. Deu? Quem não entendeu, levanta a mão. A professora vai explicar de novo. Maria e João foram à escola. Então, o primeiro substantivo que eu falei foi Maria. Este é o primeiro pronome que eu estou usando. Então, este é o pronome que está perto do João. Né? Foram à escola. Este, quer dizer, João foi de casaco. Casaco o quê, gente? Branco. E aquela quem? Maria. Por que eu usei aquela para demonstrar a Maria? Por que eu usei aquela? Porque ela foi a primeira mencionada na frase, ou seja, ela está longe de quem fala e é só longe de quem fala. Não, longe do pronome que eu estou usando, tá bom? Isso aqui não é em relação à posição. Esse daqui é em relação não é a posição da distância, igual eu desenhei. Esse aqui é a posição do pronome na frase. Deu para entender, Júlia?
Aquela, Maria, eu usei em primeiro. E João eu usei depois. Então, este, porque está mais perto de João, e aquela, porque está mais longe de Maria. Não sei se deu para entender. E, pô, gente, o que foi que eu eliminei aqui? Qual o substantivo comum que eu eliminei aqui? Ahn, Casaco. Muito bem, Júlia, casaco. E aquela de azul. Então, qual é a cor do casaco de Maria? Azul. Muito bem, eu vou fazer outra vez esse tipo de exemplo aqui. Olha só. João e Ana estavam doentes. Vou pôr o pronome. Certo? Qual pronome que eu vou pôr aqui? Vai ser feminino ou masculino? Agora. Feminino. Esta. Muito bem. Esta tinha dengue. professora, E qual é o pronome agora que eu vou pôr? Aquele. Muito bem, a Júlia entendeu. E aquele sarampo. Gente, quem estava com dengue e quem estava com sarampo? Pode Ana falar, com Leque. dengue. a Hã? frase vai falada respectivamente. Muito bem, essa questão é de respectivo. Por que é uma questão de respectivo? Porque eu usei esta e aquele na ordem. Esta para quem está mais próximo e aquele para quem está mais longe. Alexia, você está com. Você queria falar a vida? Ah, professora, peraí. Parece para mim. Então, olha só. Esta Professora, para é que a Ana. bateria, Pode falar. acabou, aí eu fui correndo para pôr no carregador. Muito bem. Parabéns pela dedicação. Esta para a Ana. E vou até mudar a cor aqui. E aquele para o João. Deu para entender? Esta é para quem está mais perto. Quem está mais perto é a Ana. Aquele para quem está mais longe. Quem está mais longe? João. Gente, deu para entender isso aí? Deu, professor. Maravilha. Já copiaram? Sim. Sim. Sim, muito bem. Pronomes demonstrativos. Continuando. Pronomes possessivos. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou perguntar. Antes de entrar em pronomes possessivos. Antes de entrar. Os pronomes demonstrativos, os pronomes em geral. Os pronomes em geral. Eles podem ser os pronomes em geral. Vou escrevendo aqui, tá?
Eles são variáveis ou invariáveis? O que a prof está perguntando, gente? Quem pode me dizer? Os pronomes são variáveis ou invariáveis? Variáveis. Muito bem, Ítalo. Aparece para mim, vida. Os pronomes em geral, em todos eles, tá? Os pronomes em geral são variáveis. Professora, o que é isso? Os substantivos, gente, substantivos. Eles são variáveis ou invariáveis? São variáveis, não? São variáveis. Mas, olha só, agora eu vou fazer uma pergunta. São variáveis, mas varia em quê? Se ele é... como é que eu vou dizer? Se ele é próprio ou comum? Se os substantivos e os pronomes são variáveis, eles variam Grau, número, gênero? muito bem. Variam em quê? Ó, toda vez que o que tiver no final aqui, uma perguntinha, ele vem com acento, lembra? Tá. Eles variam em quê? Primeiro, em... Qual foi, Júlia, que você falou? Grau, Vamos começar pelo gênero. Gênero. Se eles variam em gênero, tanto os substantivos quanto os pronomes, eles pertencem a quais gêneros? masculino ou feminino? Muito bem. Então, se eles variam em gênero, eles podem ser masculino ou eles podem ser feminino. É verdade, professora, que o substantivo e os pronomes variam em gênero? Sim. Quem pode me dar um exemplo de um substantivo e um exemplo de um pronome que varia em gênero? Substantivo. Telefonista. Peraí, deixa eu pensar, professor. É que muda a forma de escrita, professor? Exatamente. Então, olha só, vamos falar um exemplo de substantivo que varia em gênero. Alguém pode me dar um? E aí a gente vai falar também um exemplo de um pronome que varia em gênero, ok? Quem pode me dar um substantivo que varia em gênero? Que tem masculino e feminino. Quem pode? Grama? Hã? Grama? Grama? É, pode ser tanto medida de peso quanto... Não, Ai. vamos começar pelas coisas mais simples, Júlia. Menino. Qual é a variação de gênero para menino? Menina. Menina, deu para entender? Então, o substantivo é uma classe de palavra que varia em gênero, certo? Homem, mulher, cão, cadela. Os substantivos têm quantos gêneros? 2. 2. E o pronome, ele varia em gênero? Sim.
Sim, me dá um exemplo. Este, esta. Este, esta, muito bem. Este para o masculino e esta para o feminino, muito bem. Se quiserem copiar isso aqui, desde aqui, ó. Podem copiar, a professora está esperando. Isso é importante, hein? Quando terminarem de copiar, dá um joinha para a Pro. Beleza? Então, olha só, gente. Tanto os substantivos quanto os pronomes, eles variam em gênero, né? Ó, esse, essa, esses, essas, certo? Ele, ela, né? Meu, minha, ó, tá variando em gênero, né? Teu, tua, ó, tá variando em gênero. Os de cima, todos esses são para o masculino e os de baixo, todos esses são para o feminino. Porque eu não posso usar tua livro. Por que eu não posso usar tua livro? Porque livro é um substantivo que está no masculino. Então, o pronome também tem que ser no masculino. Então, muito bem. Então, substantivo. Livro é um substantivo que está no masculino e tua é um pronome que está no feminino. Então, eu não posso misturar feminino com masculino na mesma frase. Oh, que interessante, professora. Então, o pronome é uma classe de palavras que varia em gênero, ok? Tudo bem? Todo mundo copiou o resto que eu completei Sim. aqui? Até essas aqui? Sim. Muito bem, Alex. Aparece para mim, Vita, por favor. Faltam 10 minutos para eu dar o intervalo do recreio, tá bom? Sério, professora? Uhum. E depois eu que vou voltar, eu mesma, tá? Vamos lá. Beleza, então, eu sei que tanto a classe dos substantivos quanto do pronome são variáveis no gênero. É só em gênero que ela é variável? Não, são variáveis também em grau e em número. Em número, muito bem, número. Quando eu digo que o substantivo e os pronomes são variáveis em número, eu estou falando a respeito de quem, gente? Singular e plural. Muito bem, Júlia, estou falando de singular e plural. Ok. Então, vamos aos exemplos. Qual é o exemplo de um substantivo que varia em gênero? Vamos começar primeiro com o substantivo. Exemplo de substantivo. Fala um para mim e exemplo de pronome. Fala um para mim. Vai. Boi e bois. Boi, substantivo masculino singular. E bois, muito bem, substantivo masculino plural. Então, eu já sei também que a classe de substantivos varia em número. E exemplo de pronomes que variam em número. Alguém pode me dizer? Este e estes. Muito bem, este e estes. Muito bem. Então, nós já vimos que tanto a classe do substantivo quanto os pronomes, eles podem variar em Gênero e número. número. A Júlia também nos disse que
substantivo varia em grau. Professora, professora. Terceiro, ó, gênero, número e grau. Copiando aí, todo mundo. Quando é que o substantivo varia em grau? Grau. O que é grau, hein, gente? Aumentativo, normal e diminutivo. Muito bem. Aumentativo, grau aumentativo, grau diminutivo e o normal mesmo, né? Aumentativo, diminutivo e o normal. Exemplo de um substantivo que varia em grau. Porta. Qual é o grau aumentativo? De porta, É portão, portão. E qual é o grau diminutivo de porta? portinha, Portinha, portinhola, né? Beleza. Então, o substantivo varia em gênero, número e grau. O pronome, ele está variando em grau? olha, professora, eu acho que não. Não. Muito bem. O pronome varia em gênero e número, beleza? Mas não varia em grau. Todo mundo já copiou isso? Sim, Tudinho? Posso apagar? pode. Beleza, então vamos continuar. Vocês estão entendendo a aula, gente? Sim, Certo. Então, gente, quando perguntarem para vocês a classe de palavra varia, vocês vão falar sim. E aí, quando perguntar varia, varia em quê? Vocês sabem dizer? sim, varia em gênero e em número. Muito bem. Então, vamos lá, continuando. Pronomes possessivos. O que significa pronome possessivo, hein, gente? Tem a ver com posse. Tem a ver com posse. O que é posse? O que é meu, o que é teu, o que é dele. Muito bem. Então, pronomes possessivos. Então, olha só. Meu, minha. E meus, minhas. Os pronomes possessivos, eles variam em gênero e número? Variam. Muito bem. Teu, tua. Teus, tuas. Seu, sua. Seus, suas. Todo mundo copiando os pronomes possessivos, tá? Nosso, nossa. Nossos, nossas. Todo mundo copiando os pronomes possessivos, beleza? Vosso, vossa. Vossos, vossas. Tá? Então, vamos lá, continuando aqui nos pronomes possessivos. Meu, minha, meus, minhas, está se referindo a qual pessoa? Primeira pessoa. Muito bem. Eu. Muito bem. Então, copiando aí. Primeira pessoa, eu. Certo? Primeira pessoa. Eu. Teu, tua, teus, tuas. Está referindo a qual pessoa? Segundo. Tu.
Muito bem, Ítalo. Segunda pessoa, tu, né? Seu, sua, seus, suas. Terceiro. Terceira Muito pessoa. bem, Ele muito ou ela. bem, Júlia. Terceira pessoa, ele ou ela. Nosso, nossa. Nossos, nossas. E agora? Qual pessoa? Quarta Primeira pessoa. pessoa do plural. Muito bem. Primeira pessoa do plural. Vosso, vossa, vossos, vossas. Segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Beleza? Vamos aqui um exemplo. Todo mundo fazendo aí essa questão. Vamos lá. Joana vendeu a casa após seus avós morrerem e os pais viajarem. O pronome possessivo seus se refere a quem? Posso falar, prof? Aos pais da Joana. Ó, cuidado com essa pergunta, hein? Pegadinha. Joana vendeu a casa após seus avós morrerem e os pais viajarem. Um pronome possessivo seu se refere a quem? Aos pais da Joana? Aos avós da Joana, a Joana, aos avós e aos pais, nenhuma das alternativas. Eu vou dar 1 minuto para fazer essa questão. A, B, C, D ou E? Essa questão ela cai em prova e muita gente erra. Porque acha que sabe e na hora... O pronome possessivo está se referindo a quem? Aos seus avós. Quem mais? Prof, Ah, eu marquei a letra D, porque são os avós e os pais dela. quem mais? Acredito que seja a letra D também, professora. Quem mais? Então, A minha gente, ó, letra D. não é. É a letra C. Os avós são de quem? Seus avós. Avós de Ah, quem? professora, seus avós estariam se referindo a Joana, porque os avós, os pais, são Joana. da Joana. Cuidado, essa questão cai muito na prova. Seus Eu fui, avós, o avô é de quem? É da Joana. Então, esse professora. pronome possessivo seus está se referindo à Joana e não aos avós, hein? Cuidado com essa questão na prova, cai muito. De primeira eu fui na letra C, mas depois eu mudei para a letra D, porque eu analisei de novo. E essa analisada de novo, essa analisada ficou uma coisa meio errada. Ficou mesmo, Isa. Gente, 15 minutos de intervalo e a gente volta, certo? Com o término aqui de alguns pronomes, tá bom? Beijo, daqui a pouco eu volto, hein? Essa parte aqui é importante, hein? Cuidado, essa questão vai cair na prova, hein? Cuidado com a pegadinha, tá? Eu já vi muitas questões dessa, igual a essa aqui, nas provas dos colégios militares, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronomes indefinidos. Beleza? Bora lá. O próprio nome está falando, né? O que é pronome indefinido? Quem pode me dizer? Esqueci.
Hein? O que é pronome indefinido? Tipo assim, não é algo específico. Pode ser qualquer coisa, como um artigo. Muito bem, muito bem. É indefinido porque eu não sei quem que fez, sabe? Não tá explícito, não está definido quem né? Que foi que fez aquele negócio, por exemplo, né? Certo? Então, bora lá, ó. Algum, alguma, alguns, eles também entram no plural, tá? Alguns, alguma, todo, todos. Todo mundo copiando, hein? Todas. Outro, outros, outras. Vários, diversos. Tem mais, hein, gente? Vou colocar aqui alguns mais aí para vocês, tá? Vários, diversos, ninguém. Ninguém. Quem foi? Não sei, ninguém. Ninguém, alguém. Pronome indefinido. Quem comeu meu bolo? Alguém. Está definido quem foi? Não, alguém comeu. Ninguém, alguém, algo. Tudo, nada. Né? Vou colocar mais coisas aqui, mais pronomes indefinidos, tá? Tudo, nada. Qualquer. Beleza? Todo mundo copiou os Sim, pronomes indefinidos, sim. todos que estão aqui? Quem copiou, vai pondo joinha para mim. Quem ainda está copiando, apareçam para mim, Alexia, Yasmin, Isadora, Ítalo, por favor. Oh, peraí. Todo mundo já copiou? Então, vamos ao exemplo. O Brasil é regido por leis. Algumas são antigas, outras não. Olha aí, dois pronomes indefinidos, né? Como exemplos. Copia o exemplo também, tá, gente? Que eu vou passar um exercício sobre pronomes indefinidos.
Todo mundo já copiou tudo? Sim. Sim. Cadê o resto do pessoal? Não estão aparecendo para mim. Vamos lá. Eu vou fazer um exercício agora sobre pronomes indefinidos. Então, eu vou arrumar um espaço aqui. Aqui, ó. E não precisa vocês copiarem. É só depois fazer a questão, certo? Eu vou fazer bem rapidinho. Exercício. Pronome indefinido. Então, eu quero que você marque a questão. Pronome indefinido. Marque a questão que tem pronome indefinido, certo? É para fazer isso. A. A palavra qual, quando a palavra certo vai ser pronome indefinido? A. Não, é para fazer agora. B. Essa questão é boa, hein, gente? Dá para entender minha letra, gente? Sim, professora. Obrigada. Então, vocês estão vendo que eu tenho várias vezes uma palavrinha aí, certo? Então, eu quero que vocês me marquem a alternativa que traz o pronome indefinido. Vamos lá? Essa questão é um pouquinho difícil. Eu vou dar 3 minutinhos, tá? Para vocês pensarem e resolverem aí. Bora lá. Pode falar, Ítalo. Acabei. Já? Muito bem. Vamos esperar os amigos. Falta Alexia, Yasmin, Isadora e Giovana. Não precisa copiar a questão, né? Era só botar a letra correta. Sim. Nós vamos fazer essa questão letra por letra, beleza? Tá. Vamos esperar. Todo mundo já fez? Vamos esperar o resto do pessoal. Já? Podemos corrigir? Sim. Então, vamos lá. Letra A. Certo. Perdeste o juízo. Letra B. Certo rapaz te procurou.
Escolheste o rapaz certo. Marque o conceito certo. Não deixe o certo pelo errado. Beleza. Qual dessas vai ser pronome indefinido? Letra B. Quem mais? Giovana, Alexia, Ítalo, qual vocês marcaram? Eu estava em dúvida na C e a B, mas eu fui na C. Senhora, eu marquei a C. Isadora, Yasmin e Alexia. Eu marquei a C. Tá, vamos pensar. Cadê Isadora? Chama a Isadora para mim aí no chat. Yasmin marcou a B. Então, bora lá. Primeira coisa. Certo, perdeste o juízo. Esse certo é o quê, hein, gente? Eu posso substituir por alguma palavra? Pode ser correto, né? Correto, perdeste o juízo, né? Ok, tudo bem, né? Tudo bem, tá bom, perdeste o juízo. E se eu posso substituir por essas, esse certo pode ser o quê, hein, gente? Certo pode ser substantivo. Esse aqui? Tá bom, ok. Beleza. Certo rapaz te procurou. Esse certo eu posso substituir por qual palavrinha? Algum. Algum, né? Algum rapaz te procurou. Quem foi? Não sei, né? Algum rapaz te procurou. Qual é o outro pronome que eu posso substituir aqui desses? Qualquer, posso? Qualquer rapaz te procurou. Posso. Muito bem. Escolheste o rapaz certo. Esse rapaz certo. Esse certo aqui está se referindo a quê? Ao rapaz. Ao rapaz. É um rapaz bom, será? Pode substituir pela palavra bom? Pode. Escolheste um rapaz bom, né? Então, nesse caso aqui, esse bom, esse certo vai ser o quê, hein? Qual classe de palavra que vocês acham que entra aqui? Adjetivo. A garota, tá ficando boa, hein, Júlia? Adjetivo. Muito bem. E o outro, letra D. Marque o conceito certo. E aí? Também não, prof, porque eu acho que também é adjetivo, porque ele está caracterizando o conceito que ele é certo. Muito bem, garota. Muito bem. É o mesmo raciocínio. Muito bem, é o mesmo raciocínio do rapaz, né? Do rapaz, certo. Então, marque o conceito certo, marque o conceito correto, né? Marque o conceito adequado, então vai ser também marque o conceito acertado, né? Então vai ser também, como falou a nossa amiga Júlia, um adjetivo, muito bem. E a letra E, hein, gente? É o quê? E a letra E é o quê? Eu vou esperar vocês pensarem um pouquinho.
E aí? Não deixe o certo pelo errado. O que aconteceu aqui? Alguma ideia? Prof, não é advérbio, é? Não. Tem uma palavrinha aí que faz ele mudar de classe gramatical. Certo. Professora, não pode ser mudado pelo bom? Tipo, não deixe o bom pelo errado? Tá, pode. O bom pelo errado, O pode. bem, na verdade. Né? Pode. Mas eu quero saber, o certo, ele fica aí, qual é a palavrinha ou a letra que faz ele mudar de classe gramatical? Pode ser o bem, né? Não Hã? seria o artigo O artigo o, ele fez o que com a palavra certo? Artigo será certo aí é uma preposição, não é não? masculino. O certo aqui vai ser o quê? Preposição? Hum? O certo, tá, gente? Quando tem um artigo na frente da palavra, essa palavra vai virar o quê? Substantivo. Lembra? Eu já dei isso, não já? Certo. Então, olha só. Na letra A, esse certo é o quê? Olha, eu estou procurando o pronome, a professora pediu, né? A questão, aliás, pediu para você marcar qual é a letra que traz o pronome indefinido. Essa questão pode cair na prova. Sério, professora? Sério? Sério total. Professora, mas a gente vamos e ter que ir ou a gente vamos buscar e fazer aqui em casa a prova? Não, tem que ir lá no Colégio Militar fazer a prova, né? Então, olha só. Professora. Certo. Letra A, certo, perdeste o juízo. Tudo bem, né? Tá bom. Correto, né? Tudo bem. Perdeste o juízo. Eu posso substituir o certo da letra A por tudo bem? Pode. Posso. Qual vai ser a classe gramatical? Qual vai ser a classificação do certo da letra A? Vocativo, né? Vocativo, é um chamamento. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Perdeste o juízo. Ok. Perdeste o juízo, é um vocativo. Eu quero o pronome indefinido, então não é a letra A. Escolheste o rapaz certo. Esse rapaz, ele é o rapaz bom. Ele é um rapaz correto. Esse certo é um adjetivo, não é a letra C. Quem marcou a letra C aí já pode riscar, não é? Marque o conceito certo. O conceito certo é esse certo do conceito também é adjetivo. Pode Eu marcar. marquei aí, professora. Risca a letra D, não é a letra D. E, professora? Não, eu sei. Deixa eu terminar. Estou fazendo letra por letra. Não deixe o certo pelo duvidoso. Não deixe o certo pelo errado. Esse certo aqui é substantivo, não é a letra E. Certo, rapaz te procurou. Então, alguém te procurou. Algum rapaz te procurou.
Qualquer rapaz te procurou. Então, eu consigo substituir a palavra certo por algum, por qualquer. Se eu consigo substituir por algum ou por qualquer, essa questão que é o pronome indefinido. Muito bem aí, Júlia, né? Yasmin também marcou a B de bola, se não me engano, né? Muito bem aí, Júlia e Yasmin. Essa questão aqui estava difícil. Essa questão cai na prova. Tá? Sério? Sério. Essa mesma resposta? Oh, Não é que é assim, a mesma, igualzinha, mas é parecida. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Dá para entender? ah, É Sim, dá. parecida, não é a mesma, tá? É com o mesmo Bora. objetivo. Hã? É com o mesmo objetivo. Exatamente, Júlia. Bora lá. Então, continuando. Estou gostando de ver vocês. Vocês veem para que servem os pronomes? Muito bem, vamos lá. Pronomes possessivos, indefinidos, agora os pronomes interrogativos, né? Pronomes interrogativos são fáceis. A própria palavrinha já está falando, né? Pronomes interrogativos é que estão fazendo uma o quê? Interrogação, uma pergunta. Muito bem, vão copiando aí. Esses pronomes interrogativos que tem aí. Pode copiar. Que, qual, né? Quem, quanto. Todos esses aqui são pronomes interrogativos. Eles participam de frases interrogativas, né? Quando também é um pronome interrogativo, professora? Não. Vai entrar em outra coisa que nós vamos estudar depois. Certo? espera aí, professora. Estou esperando. Vamos lá? Olha só. Que são aranhas? Então, olha aqui, ó. Esse que, né? Nesse caso, no primeiro exemplo, que são aranhas, é um pronome interrogativo, está fazendo parte de uma pergunta, né? Então, aqui é um pronome interrogativo. Que são aranhas, certo? Agora, eu vou pedir para vocês copiarem essa questão, esse exemplo aqui, ó. Vou até mudar a cor da tinta para vocês não se confundirem. Esse exemplo aqui, ó, 2, é para copiar. Tá. Só a pergunta. Só isso aqui é para copiar, ó, de roxo, só o de roxo, tá? Esse aqui é um É o 3. quê? Esse é um 3x ou é um EX? Cadê o EX? Valeu, Ítalo. Maravilha, cara. É, professora? Ah, Aqui, ó. 3x, quem são? não, Ou é um exemplo. Exemplo, EX. De exemplo, exemplo. Tá? Não é 3, não. É um E.
exemplo. Então, copiem aqui, ó. Não sei qual é o que da questão. Já copiei, professora. Maravilha. Todo mundo já copiou? Peraí, professora. Estou esperando. Ai. Cadê a borracha? Não. Eu estou gravando tudo. Tá, professora, eu acho. Bora lá. Professora, mas só que no dia da prova pode levar o nosso caderno que a gente fez tudo? Não. É só a cabeça e o lápis. Ai, meu Deus, professora. Prof, dá para levar estojo? Eu acho que... eu não tenho certeza, Júlia, mas se for levar estojo, tem que ser transparente, eu acredito. Eita, não dá. E eles dão rascunho? Sim, dá um rascunho. Você pode... A prova é sua, você pode riscar a prova todinha, tá? O que a Giovana perguntou, eu não vi. Se é obrigatório ir. Gente, a gente está estudando para a gente fazer prova lá, né? Porque lá é tudo de graça, a escola é de graça. Melhor Sério? escola do Brasil, Ah, não. tudo de graça. Mas só que eu não quero mudar de escola. Não precisa ir, então. Só fica aprendendo aqui com a gente, tá? Uai, mas a prova é pra gente passar, pra gente ir pra essa escola? Sim, Ah, mas não é obrigatório fazer se não quiser, tá, Alexia? não, mas só que eu tenho que ir por causa que... Mas, tipo, aí eu posso estudar nessa escola e posso estudar também no Zezão? Não, tem que ser só uma escola, senão fica muito difícil. Estudar em duas não pode, né? Não, professora, que eu gosto. Professor, é matutino ou vespertino? É matutino. Ou é o dia inteiro? Eu acho que tem dias que é o dia inteiro, mas eu acho que eu não sei direito isso, vida. Fecha o microfone. Fecha o som. Gente, bora fazer a questão? Não sei qual é o que da questão. Então, eu marquei ali, está sublinhado, né, a palavra que. Eu quero saber, essa palavra que, ela é o quê? Qual a classe gramatical da palavra que? É um pronome interrogativo, é um pronome relativo, é um substantivo, é uma Pronome conjunção interrogativo. conclusiva ou uma interjeição? A, B, C, D ou E? 1 minuto eu vou dar. A. Tá? Pronto. Tá? Vamos esperar os colegas. Pronto, professor, terminei.
Todo mundo terminou? Sim, pronto. Tá. O que vocês marcaram, hein, gente? Eu marquei a letra A. Eu também marquei a letra A. Eu marquei letra A, professora. Quem mais? Se for A, eu acertei. Prof, Tá. Qual a classe de palavra desse cara aqui, ó? Artigo. O que o artigo definido, masculino... Fecha o som aí, tá junto comigo. O que o artigo masculino definido faz com a palavra que? O antes. O que ele faz? Substantivo. Então, é a letra C. a professora. Lembra? Substantivo. Toda vez que tiver um artigo na frente de uma palavra, ela vai virar substantivo. Olha só, exemplo aqui. Não sei. Pode copiar, todo mundo copiando essa daqui, porque estão errando. Como se escreve substantivo? Peraí. Substantivo. Não sei, copiando aqui, o porquê das faltas. Não sei o porquê das faltas. Primeira coisa, me expliquem aí. Primeira coisa que eu vou perguntar é: esse porquê como é que eu vou escrevê-lo? Tem como repetir, porque Espera aí, que o Ítalo está com o som ligado, não dá para ouvir. Espera aí. Professora. Vamos lá, todo mundo está me ouvindo? Agora sim. Não sei porquê, não sei porquê. Não sei o porquê das faltas. Primeira pergunta. Como é que eu vou escrever a palavra porquê? Tem 4 tipos de porquês, né? Prof, Qual é esse porquê? tem um porquê separado, tem um porquê junto. Tá, então qual é esse? Esse. Prof, ele é com acento. Muito bem, Júlia, porque junto com acento. Então, beleza, maravilha. Não sei o porquê das faltas de Maria. Muito bem. Eu quero saber qual a classe gramatical da palavra sublinhada. Eu vou dar 2 minutos para vocês. Palavra o quê, professora? Sublinhada Sublinhada? é a marcada, que está marcada. Prof, vale olhar no caderno? Não, bora fazer aqui, ó, da nossa própria cabeça.
Qual a classe gramatical dessa palavra sublinhada aí? Professora, Oi. o celular tá descarregando. Se eu sair do nada, descarregou. Tá bom, vida. Não tem como carregar enquanto assiste? Eu Pega, esqueci o carregador na casa da minha avó. pega a extensão A. E os Assim, tá carregadores Eu da tô, minha mãe não carregam o meu. eu bom. tô, eu tô, Não tem eu tô, problema. eu tô com o meu carregador, porque senão eu vou desligar. Todo mundo já fez a Sim, questão? sim, E agora? vou beber água, professora. Qual vai ser a classe gramatical da palavra porquê? Quem pode me dizer? Eu, por favor, Fala, Júlia. vai ser substantivo. Muito bem. Esse porquê aqui, ele é um substantivo. Professora, que coisa, que coisa doida é essa? O porquê virou um substantivo? Qual foi o motivo que fez com que o porquê virasse substantivo? Ele vinha acompanhado de um artigo definido. Tem um artigo na frente dele, ó. Quando a palavra tiver um artigo aqui, ó, artigo, ela vai virar uma palavra substantivada. Agora, posso apagar? Todo mundo já copiou isso aqui? Peraí, professora, um ar. Sim. Peraí, Pode, professora. pode copiar. Copia isso aí, vai cair na prova. Ai, professora, não me preocupe, eu tô com medo. Não fique com medo, só estou dando dica. É que eu tô marcando tudo. Que... Pronto, o que tá escrito aqui, sublitonivo, Substantivo. su- Já? Beleza. Posso apagar? Pode. Tá. Agora eu vou escrever outro exemplo. Todo mundo copiando esse outro exemplo. Não fui à aula porque copia essa outra e me fala qual a classe gramatical da palavra porquê. Pode copiar esse segundo exemplo aí. Não fui à aula porque estava doente. Copia aí. Vou dar 3 minutinhos para essa, tá? Não fui à aula porque estava doente. Pronto. Beleza? Vamos esperar os amigos. Terminei. Qual a classe gramatical da palavra sublinhada?
Vida. Daqui a 10 minutos a prof acaba a aula, tá? Ah, prof! Queria. Qual a classe gramatical da palavra sublinhada? Agora é esse porquê. Antes tinha um primeiro porquê É. e agora tem esse outro aqui, certo? Então, vamos lá. Qual é? Prof, Vou eu esperar, sei. vou esperar um pouquinho, Júlia, só um minutinho. Vou dar mais 2 minutinhos, tá? Bora ver se... Para todo mundo fazer essa questão. Prof, mas sabe que dia que vai ter a prova? Eu não Dia... sei, vida, mas já teve a inscrição. Você já se inscreveu? Não sei. Meu Deus, ela tá muito nervosa. Essa prova. Eu acho que já acabou a inscrição, não já? Dia Ai, 5 professora, vai ser a tomara prova. Hã? Dia 5 vai ser a prova. Dia 5 Dia de outubro? Isso. Mas aí, 5 de outubro. dá para se inscrever agora? Eu acho que já acabou a inscrição, Alexia. Vai lá no site depois, quando acabar a aula, pergunta para a mãe se já acabou a inscrição da prova do Colégio Militar, tá? Peraí. Alexia, depois você vê isso. Vamos terminar aqui. Todo mundo já fez essa questão? Vamos lá, então. Sim. Qual a classe gramatical dessa palavrinha por quê? Quem fala para mim? Fala, Júlia. Conjunção explicativa. Muito bem, ó. Não fui à aula porque estava doente. É uma conjunção explicativa, professora. É uma conjunção porque dá explicativa, porque está dando uma explicação, motivo pelo qual eu não fui à aula. Então, é uma conjunção. Geralmente, tá? Não é sempre. Geralmente, a palavra porque, quando está aqui nesse sentido aqui de explicação, certo? Ó, não fui à aula porque estava doente. Ele está dando uma explicação, uma justificativa, certo? Quando ele está nesse sentido aqui de estar dando uma justificativa, a classificação vai ser uma classificação gramatical, né? Vai ser uma conjunção. Porém, a palavra porque ela pode sair da condição de conjunção e virar substantivo, né? Quando é que ela vai virar, o porquê vai virar substantivo? Não sei o porquê. Quando ele vem acompanhado de um artigo certo. definido. Não sei o porquê adoeci, ó. Tá vendo? O porquê geralmente é uma conjunção. Mas o porquê pode virar o quê mesmo? Substantivo. O porquê ele pode virar, vou mudar até de cor. Ele pode virar um substantivo. Professora, qual a diferença de um porquê para outro? Para mim é tudo igual, não é não? Esse porquê está explicando? Ó, não fui à aula porque estava doente. Está explicando para alguém o motivo de ter faltado à aula? Sim. Sim. Se está explicando, vai ser uma conjunção, certo? Explicativa, tá? O segundo porquê, eu coloquei, ele está, eu não sei o porquê.
o motivo, né? Eu tenho aqui um artigo antes, certo? Se eu tenho um artigo antes e vai ficar o porquê, né? Tá vendo? O porquê. Então, esse porquê, ele vai sair da condição de conjunção e vai virar o quê? Substantivo. Substantivo. Deu para entender isso, gente? Deu, prof. Isso cai na prova. Ítalo, Giovana e Yasmin, deu para entender isso? Sim, professora. Maravilha. Todo mundo já copiou esse exemplo? Sim, prof. Ítalo, Yasmin e Giovana já copiaram? Alexia, já copiou? Posso apagar? Sim. Vamos lá. É a mesma coisa do que aqui, né? Ó, tá vendo? Esse o aqui fez o que virar um artigo. Ou, desculpa. Fez o que virar um substantivo, tá? Prof, Pode falar. mas qualquer palavra que antes venha um artigo, ela é considerada substantivo? Olha, geralmente as palavras que vêm antes dos artigos, elas vão ser substantivos, né? Ó, o menino, a saia, isso aí já é substantivo, né? A felicidade. A felicidade. A felicidade está perto. Qual que é a classificação gramatical dessa palavra felicidade? Substantivo. Muito bem, substantivo. Tá vendo? Porque ela fica quase palpável, dá para entender? Eu posso quase pegar na felicidade aqui. É ela, é a felicidade, ela é específica. Tá entendendo? Vamos lá. Vamos continuar. Cadê? Eu vou falar aqui, ó. Gente, mas olha, faltam 5 minutos. Primeiro, eu vou falar da próxima aula de preposição, tá? Prof, E 5 minutos? Para mim não faltam 5 minutos. são 16h40 aqui no meu celular. Faltam 10, né? 16h36 no meu, faltam 14 minutos. É verdade, no meu também é 16h36. Tá, porque no meu celular tá. E no meu tablet, ó, dá para vocês verem aqui, tá 16h45, né? Bora lá. Vamos falar das preposições. Vocês sabem quais são as preposições? Quais são as preposições que vocês conhecem? Todo mundo escreve aí, preposições, tá? Prof, tem como o Ítalo fechar o áudio dele de novo, por favor? Ítalo, fecha o áudio. Preposições, vamos lá. Tá. Bora lá. Preposições. Quais são as preposições que vocês conhecem? Quem pode me falando aí? A,
Tá, então vamos lá, vamos por partes, né? Vou até mudar a cor aqui da caneta. Preposições, vamos lá. Todo mundo anotando aí no caderno. Com a letra A. O que mais? A. Professora, na minha escola a gente nunca estudou essas preposições aí. É um tipo de classe de palavras também, tá? As preposições também são classes de palavras e como é que eu vou falar para vocês? Elas unem as orações, tá? Elas, por exemplo, rabo de cavalo, ela une duas palavras. Então, são classes de palavras, como os substantivos, como os pronomes, ok? Então, vamos estudar as preposições. Entendi Então, agora. tá. Então, vamos lá. Eu tenho a... que mais? Por, né, professora? Atrás não é, né, prof? Muito bem, Alexia. Só que vamos começar com a letra A. Tem mais de preposição com a letra A? Ixi, professora. Vamos lá. Todo mundo está copiando aqui, tá? A, ante, Sério? Antes? após, até. Certo? Com C. Com, muito bem. O que mais? Com C. Cantar. Ah, não, ficou. Com, contra. Contra. É. Ih, professora. A, ante, após, até. Com C, com, contra. Vamos seguir a ordem alfabética, certo? Com D. Muito bem. O que mais? De, desde. O que mais? Com E. Em, qual é a próxima? Em, entre, tá? Vou diminuir aqui para a gente ter espaço aqui, ó. A, ante, após, até. Com, contra. De, desde. Em, entre. E agora? Com P. Por, para, Para, por. Muito bem. Qual é a outra com P? Para, por e Por quê? perante. A, ante, após, até. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, por, perante. O que mais? com T, Com T. traz, Traz. Muito bem. A, ante, após, até. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, por, perante. Com S tem com S. Com T. Vamos lá? Com S, alguém? Professora, com F. Fez. É. Fez, Sobre. professora.
Sem, né? Primeiro sem. Sem, sobre, que mais? Somente? Não. Sem, sobre, sob e com T. Peraí. Hã? Traz. Traz. Muito bem. Traz com S, hein? Porque é traz de estar atrás, tá? Ela ficou para trás. Se for o trás com Z, é do quê, hein, gente? Qual é a diferença de trás? Trazer. Verbo trazer. Muito bem. Qual é a diferença de trás com S para trás com C? Traz com S tem a ver com estar atrás de você. E traz com Z tem a ver do verbo trazer, por exemplo. Muito bem, não vamos confundir. Traz. Muito bem, não vamos confundir isso, hein? Muito bem, Júlia. Então, bora lá. Você sabia que quando eu fui fazer a prova do colégio nota 10, né? E daí no que eu fui fazer, caiu essa questão aí de S e de Z. De qual? De S, do Z? Do trás e do trás? S e Z. Aham. Muito bem, você acertou, né, vida? É. Tá, ótimo. Para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Agora eu quero que vocês me digam qual é a diferença entre sobre e sob. Professora. Tem a ver com estar tipo acima. Hã? Sob com B tem tipo a ver com estar acima. Esse aqui, sob? Professora, Isso. olha, pode ser trás. Tá, o trás a gente já viu, né? A verdade, Esse trás aqui é quando está atrás, né? Você ficou atrás, você ficou para trás. Então, você está na última fila. Agora, qual é a diferença de sobre para sob? Bora lá, vou fazer um negócio para vocês nunca mais esquecerem. Alguém pode me dar uma ideia do que é esse sob e esse sobre? não sei, professora. Hum? Alguém? Sobre. Fala, Yasmin. Vou já ajudar vocês, hein? Presta atenção aqui. Não. Sobre. Yasmin, presta atenção aqui, ó. Vocês. Presta atenção na prof aqui. Não sei se está dando para entender o desenho da prof. Tá. Eita, professora, que isso? Ah, entendi. Então, É um vamos rio lá. com uma ponte. Opa, a prof conseguiu desenhar, então, alguma coisa, pelo menos, né? Sério, Então, professora, parece um rio com uma ponte. olha só, né? O que está acontecendo aqui, né? Ó. Então, ó. E aí, tem uma... Tem uma o quê? Pessoa? Uma pessoa E ela está fazendo o quê, hein? andando sobre a ponte. Muito bem. Andando sobre a ponte. Ela está fazendo o quê? Ela está o quê? Caminhando. Caminhando. Sobre ou sob a ponte? Sobre.
Muito bem. De preto. A pessoa de preto está caminhando sobre a ponte, certo? E aí vem uma pessoa que está onde mesmo? Dentro de um barco. Num barco. É. Muito bem. Essa pessoa no barco, ela vai passar em cima ou embaixo da ponte? Embaixo. Então, ela vai passar sobre a ponte ou sob a ponte? Sobre a Hã? ponte. Sobre? A ponte. Sobre? S-O-B. Então, olha só, hein, gente, para nunca mais esquecer. Esse cara aqui de preto, ele vai passar sobre. Esse cara de preto vai passar sobre a ponte. Se ele vai passar sobre, é por cima ou é por baixo? Por cima. Por cima. Esse cara de verde, ele vai passar sob, sem o BR, é só assim, ó, sob a ponte. Se ele vai passar sob a ponte, ele vai passar por cima ou por baixo? Por baixo. Então, qual é a diferença entre sobre e sob? Qual é? Sob vai passar por baixo e sobre vai passar por cima. Muito bem. Galera, parabéns. Nunca mais vão esquecer isso aqui, né? Quando Não. perguntarem para vocês sobre e sob, vocês vão lembrar do desenho da prof, né? Da Prof, ponte, né? Pode professora, falar. Oi. eu até desenhei aqui a ponte. Muito bem. E aí? Ok, gente? Então, olha lá. No relógio da prof são 16h50, tá? A gente termina, na próxima aula a gente continua com preposição, ok? Ok, prof. E verbo, né? Vocês querem verbo, não é isso? Isso. Verbo, sim, Tá. professora. A gente vai estudar modos do verbo e tempos verbais, ok? Fiquem com Prof. Deus, gente. Parabéns. Oi. Peraí, deixa eu desligar aqui uma coisa. Tchau, prof.